Bom, na minha opinião, eu vejo o meio ambiente como um equilíbrio entre o reino animal, o reino vegetal, o mar, o céu, a terra. E tudo isso está muito ligado à temperatura, né? Quando um lugar esquenta, a vida muda. Quando um lugar esfria, é só ver as temporadas, né? O verão é muito diferente do inverno, muitas vezes. Então, essa alteração climática que a gente está tendo, esse aumento de temperatura, é óbvio que ele afeta o meio ambiente. Como exemplo, a gente pode, falando aqui do norte, 100 anos atrás teria sido inimaginável pensar que a passagem do noroeste seria aberta todos os verões. Está acontecendo, quem sabe não todos, mas quase todos. Menos gelo implica mais calor na água, implica menos lugares para as focas ficarem, menos terrenos de caça para os ursos polares. Afeta de muitas maneiras e afeta, dependendo de onde a gente estiver falando, de um jeito muito violento também. Hoje o canadense que veio visitar o barco, ele falou que aqui por perto começaram a aparecer orcas, que era muito raro antes, e agora tem orcas que estão vindo aqui constantemente. Então, quando você introduz um animal, um predador como a orca, que está tão alta na cadeia alimentar, você afeta muito todo o ecossistema. Porque, por exemplo, a orca, não sei se é o caso da orca aqui, mas se ela come muito peixe, ela está comendo o alimento da foca. Ou se ela comer muita foca, ela está comendo o alimento do urso. Então, se vê muito rápido, né? Porque é macro tudo isso. E isso está acontecendo aqui. As orcas estão chegando. Essa mesma pessoa estava me comentando também que para a parte oeste, perto de Tuktoyaktuk, como o desgelo acontece muito mais cedo, está começando a ter salmão. E nunca na história, pelo menos oral, dos Inuits, eles tinham pego salmão. E agora é uma coisa que acontece quase todo ano. E o salmão é um grande predador, ele come tudo que ele encontra pelo caminho. E então ele vai comer, por exemplo, o herring que a beluga comeria. Então tudo isso é um equilíbrio. E qualquer grãozinho de areia na engrenagem muda as coisas. A baleia, ela reduz muito o carbono, né? Porque ela come muito e ela acumula esse carbono e quando ela morre ela afunda para o fundo do mar e ela prende o carbono durante centenas de anos, porque está no esqueleto dela, né? E nas fezes dela que afundam também. Então ela capta CO2 de alguma forma. Sim. E ela leva embora. É como uma árvore, né? Ela cresce, acumula carbono e depois ela, só se você queimar ela, né? Mas ela fica e segura todo esse carbono. Tinha exatamente uma explicação assim que eu não me lembrava qual, mas é porque as pessoas, acho que elas ouvem, falam assim, mas o que vai mudar a minha vida se o urso desaparecer ou se a foca acabar porque tem algum problema da baleia, da orca comer a comida da foca, né? As pessoas muitas vezes imaginam que o sistema é fechado, né? Que você exterminou a foca e que vai ficar tudo bem. Seria como falar assim, você levou o castor para a Patagônia, como você me contou, e o castor está destruindo tudo, né? E aí você vai interferir nas florestas, nas áreas verdes, quer dizer, essa é uma coisa interessante da gente perceber que o mundo está 100% conectado. Eu acho que as questões climáticas do Ártico não estão fechadas simplesmente no Ártico. Elas vão repercutir no hemisfério sul em determinado tempo. Pegou a gente de surpresa, foi chegar em Tuktoyaktuk e durante uma semana a gente imaginava que a gente estava em Ilhabela, né? Porque as pessoas estavam esquiando, nadando, 28 graus, uma mosquitada que eu nunca imaginei que pudesse ser tão violenta como a gente viu. Como é que pode ter tanto mosquito num lugar frio? Em 2005 a gente já havia visto mosquito no Labrador, mas não dessa forma, não estava quente no Labrador, estava frio. A gente sabe que foram 2 semanas de temperaturas extremas que, para os Inuits, né, ouvindo deles em Tuk, eles falaram, é quente, mas não tão quente como a gente está vivendo. E coincidentemente ou não,
Nesse mesmo período a gente viu a Europa com 42 graus, 43 graus em alguns lugares, né? A gente toma muito cuidado em fazer um depoimento como esse, porque a gente não pode fazer afirmações como se fossem certezas. A gente pode colocar aqui para vocês um testemunho do que nós estamos ouvindo e vendo. Então as temperaturas de fato estão muito mais altas. Tínhamos gelo na Baía de Kluglutuk e que esse gelo, antes da gente sair de Tuk, estava fechando a nossa entrada. Por isso a gente ficou 20 dias parados. Ele derreteu nesses últimos 20 dias, né? Não é que ele migrou como o gelo normalmente faz, com a corrente indo para oeste. Ele vai sendo quebrado, vai sendo partido e os blocos vão viajando. Não, aqui em Kluglutuk, na outra escala, esse gelo desapareceu, ele derreteu. Mesmo com o inverno atrasado, ele derreteu em 15 dias, assim, de uma maneira muito rápida. Essa é uma coisa impressionante. A gente sabe que a grande questão é que se você tem uma placa de gelo branca, você tem muita luz do sol sendo refletida, né? 80% refletida. E se esse gelo desaparece nessas regiões, a água absorve 70% desse calor, né? Então o gradiente de 80% para 70%, na verdade, são 150 praticamente, né, por cento de mais retenção de calor. Difícil da gente falar sem a gente ter uma pesquisa, mas é um valor muito alto, né, esse delta de temperatura. E isso com certeza tem um desencadeamento muito grande na vida animal. Não diria que na vida do Inuit isso vai mudar diretamente nos hábitos dele de uma maneira que vai influenciar o meio ambiente, mas dos animais com certeza. Inclusive quando a gente saiu de Tuk, contornando a península, num dos dias nós estávamos velejando próximo de terra e era possível ver as camadas, né, inclusive o permafrost, era uma área de erosão. E a gente via aquela península despencando, muitos pedaços de terra diminuindo, quer dizer, uma área muito grande que você sabe que vai desaparecer em alguns anos. Um dos personagens importantes que nós conhecemos na viagem foi o James, um caçador de Tuktoyaktuk, e ele é uma pessoa que tem uma tradição muito grande, porque os pais nasceram aqui, os avós, e ele nos disse que a expectativa é que Tuk vai desaparecer, o lugar onde Tuk está, né? Que eles já estão planejando mudar a cidade de lugar, porque como essa região é muito baixinha e ela é toda meio pantanosa, né? Principalmente ali, naquela região no início da viagem, esse lugar vai virar mar. Muitas vezes a gente pensa que 15 centímetros de elevação é pouco, mas é muito. Porque 15 centímetros com uma super maré, com um super vento, pode resultar em 30 centímetros, 40 de aumento momentaneamente do mar. Já seria suficiente para a água invadir muitos lugares no planeta. Os insetos são presentes no Ártico, desde que o Ártico é Ártico. Tanto é que todo mundo que vem para cá vem com mosquiteiro e tal. Eu não saberia dizer se esse aumento de mosquitos que a gente presenciou é algo ligado ao desequilíbrio. Eu sei que sempre tem muito mosquito. A presença do mosquito, para nós, ela sempre esteve ligada ao vento. Salvo os dias que a gente teve 2, 3 graus, não tinha mosquito, mas com 5 graus e pouco vento já tinha muito mosquito. Então, se tem muito vento, não tem mosquito, porque ele não voa, ele não gosta do vento, mas se não tem muito vento, você vai ter mais mosquito. Bom, aí poderia pensar, né, o aquecimento vai mudar a questão do regime de vento? Pode ser. Né? E se isso acontecer, com certeza, se eu diminuir o vento, vai ter mais mosquito. Bom, se a gente olhar para a história, pelo menos aquilo que a gente aprende na escola e o que a gente lê, né, com certeza existe a lei de Darwin, né, onde sobrevivem as espécies que mais são fáceis de se adaptar, não as mais fortes, né, essa é uma lei. A gente imagina que quem sobrevive é mais forte e isso nunca foi verdade, né? Sempre foi o mais maleável, né? É difícil falar sobre o futuro, né? Porque, como eu disse, a gente não tem aqui uma linha de tempo muito grande para poder fazer uma afirmação, nem nós, nem os cientistas. E eu, em relação a prognósticos científicos, assim, eu sempre tomo cuidado, não só ao afirmar, mas sempre lendo,
que a ciência, normalmente, ela estuda os fenômenos depois que eles acontecem, nunca durante. Porque durante o fenômeno é muito difícil você saber, né, essa linha do tempo, se você está no início, no meio ou no fim de uma curva, né? Mas, com certeza, aqui no Ártico, por exemplo, o que eu já li é que o urso grizzly eventualmente pode cruzar com o urso polar, né? Isso já, desde que nós começamos a fazer esse projeto em 2010, fazia parte do nosso roteiro entrevistar cientistas que tinham estudos baseados nesse acasalamento. Porque o grizzly está cada vez indo mais para o norte e o urso polar acaba encontrando fêmea com macho e, eventualmente, aconteceram cruzamentos. Acho que esse já é um indício de uma espécie que vai se adaptar a uma região, eventualmente, mais quente. É um bicho que vai saber caçar em dois ambientes, né? Porque ele vai ter o DNA dele, tanto o DNA do urso polar, que sabe caçar no gelo, como o grizzly, que caça em terra. Na minha vida de todos os dias, no Chile e no Brasil, falar de aquecimento global, meio ambiente, você nunca sabe como a pessoa em frente vai reagir. Tem pessoas que falam, não, mas isso é besteira, isso não acontece, sabe? Você nunca sabe bem como abordar a coisa. Mas aqui, eu achei que mudança climática está na boca de todo mundo. Eles são tão afetados por isso e dá para ver no dia a dia deles que está acontecendo uma mudança. O fato que o permafrost está desaparecendo não é uma coisa que tem que ser... Não é uma teoria. Todo ano tem 10 metros a menos de costa em tal lugar e tal lugar. As alturas mudam, o mar congela mais tarde, degela mais cedo, as focas vão embora, os ursos brancos começam a comer berries, a grama cresce mais. São coisas muito visíveis e que todo mundo aqui está totalmente aberto a falar, é uma realidade.